Bom, pessoal, então, boa tarde para todo mundo. Na aula de hoje eu quero continuar falando de funções de várias variáveis, tá? A gente vai tratar hoje sobre gráfico, né? Então, na aula passada a gente fez uma definição, falamos sobre alguns exemplos, né? A gente fez umas continhas ali. E nessa aula, pessoal, eu pretendo falar sobre o gráfico de funções de duas variáveis, tá? Pessoal, gráfico, a gente pode definir o conjunto, né, chamado gráfico, para funções com mais variáveis, porém, para poder desenhar esse conjunto, né, em um sistema de coordenadas, é possível apenas com funções de duas variáveis, né? Por quê? Porque a gente está tratando com problemas que vão até a terceira dimensão. Então, recapitulando, né? Nós, pessoal, vivemos em três dimensões físicas, né? E uma dimensão é chamada de temporal, né? Mas vamos nos atentar às dimensões físicas, tá? Que é mais fácil de entender. Gente, todo mundo sabe que se você pegar uma casa, ou que seja, sei lá, uma piscina, uma caixa, enfim, todos os objetos, né, possuem três dimensões, pessoal: altura, largura e profundidade, tá? Então, quando a gente trata, né, de funções de duas variáveis, nós estamos tratando de três dimensões, né? Duas variáveis e três dimensões. Por quê? Porque na hora de desenhar o gráfico de uma função de duas variáveis, nós iremos desenhar isso em três dimensões, né? E aí eu quero tentar, né, deixar isso mais claro ao longo da aula, principalmente quando se trata de gráfico, porque o pessoal costuma ter bastante dificuldade nesse assunto, tá? Então, para resumir o que eu quero dizer, vamos falar de gráfico de funções de duas variáveis, tá? Por quê? Porque eu consigo representar isso na terceira dimensão, e a terceira dimensão, pessoal, ou seja, a altura, largura, profundidade, é algo que eu consigo visualizar, né? Nós conseguimos enxergar três dimensões. Não conseguimos enxergar mais de três dimensões, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar com funções de duas variáveis no momento, tá? Então, dada uma função de duas variáveis, né? A gente definiu o que seria domínio, né? Definiu o que seria essa função, o que seria domínio, fizemos algumas definições, aí fizemos exercícios, mas agora eu quero tratar de gráfico, né? Então, assim como eu defini o gráfico de uma função de uma variável, quem se lembra, né? Quando eu defini o gráfico de uma função do tipo f de x, por exemplo, igual x ao quadrado, então como que eu desenhava o gráfico dessa função, pessoal? Eu fazia um plano cartesiano e fazia a curva correspondente a esse gráfico, né? Onde um eixo era justamente o eixo x e aqui seria o eixo y ou f de x, né? Nós falamos bastante disso aqui nas aulas anteriores. Agora, pessoal, eu tenho uma função com mais de uma variável, né? A minha função agora é f de x e y, ou seja, a minha função agora depende de dois fatores, de duas variáveis, variável x e variável y, tá? Bom, a definição, né, fria, né, de gráfico basicamente é um conjunto, tá, pessoal? Gráfico é sempre um conjunto de pontos, tá? E aí a gente tem as formalidades, né? Então, olha só, os pontos eles são colocados em três entradas, né? Essas três entradas a gente chama a primeira sempre de x, a segunda entrada sempre de y, a terceira sempre de z. E a terceira entrada, pessoal, sempre depende das duas primeiras. Tudo bem? Então a terceira entrada depende das duas primeiras entradas, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque é o seguinte, quando a gente trabalhava com função de uma variável, né, nós colocávamos em par, um par ordenado, x, y, né, onde aqui era o nosso f de x. Ou seja, a segunda entrada dependia da primeira. Agora nós temos mais duas variáveis, né? Ó, x e y. Então a terceira entrada
que seria o meu f de x, y, vai depender, né, das duas primeiras, tá bom? E aí, com isso, eu construo o gráfico. Quando eu consigo organizar essas coisas, eu construo o gráfico da minha função. Então, pessoal, de maneira, né, fria, vamos ler aqui a definição, mas é bom a gente depois, né, trabalhar com a interpretação dessa definição, né? Vai se tornar um pouco mais fácil de entender. Então, o gráfico de uma função de duas variáveis f de xy é o conjunto de todos os pontos, como eu disse, né? Conjunto de pontos. O conjunto de pontos x, y, z, então agora são três entradas, né? Antes era duas. Tais que esse par xy vai pertencer ao domínio, enquanto Z será a nossa imagem, né? Então, pessoal, todos os pontos do nosso gráfico, eles possuem essa estrutura, ó. F de y, perdão, xy e f de xy, né? A terceira entrada, gente, é o nosso z, tá bom? Então, essa é a definição de gráfico. E, né, para a gente poder entender, eu trouxe aqui um exemplo de uma função, não é bem uma função, aqui é uma equação, mas a gente consegue transformar essa equação em uma função e, consequentemente, a gente consegue olhar para o gráfico dessa nossa função que a gente vai construir, né? Então, veja, pessoal, aqui a gente tem uma esfera, tá? Dentro dessa figura aqui, né? Veja, né? A gente aqui está desenhando o eixo Y aqui para cima, o Z aqui saindo da tela, digamos, né? Enquanto o X está para a direita, né? Seria a nosso vertical, horizontal, cima e embaixo, né? Bom, para poder entender, né? O que a gente está fazendo aqui, eu decidi trazer um programa, né? Que desenha gráficos, tá? Então, veja, pessoal, antes de vocês entenderem, né, por que, que o gráfico dessa equação aqui dá uma esfera, né, é bom a gente lembrar que se a gente estivesse trabalhando com duas dimensões, nós teríamos, no lugar de uma esfera, nós teríamos uma circunferência, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui hoje, né, esse software de desenho de gráfico, por quê? Só um minutinho, aí. Porque é o seguinte, pessoal, veja, né? Do lado direito aqui, pessoal, ó, nós temos um plano cartesiano. Então, assim, é uma coisa que vocês já conhecem, né? Um eixo Y e um eixo X, né? Então, aqui nesse plano cartesiano, eu posso dar entrada, né, em funções. Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó, y igual a x ao quadrado, por exemplo, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parábola, né? Uma função em forma de parábola, veja. Então, pessoal, aqui, né, do jeito que está escrito aqui na tela, ó, o f é a mesma coisa que y, né? F de x é a mesma coisa que y. Então, a gente tem um gráfico. Se eu colocar, né, ao invés de colocar assim, eu escrever uma equação, né? Então, agora eu não vou colocar função, vou colocar a equação. Olha só. Por que que é uma equação? Porque tem diferença, né? Então, eu vou apagar tudo, vou escrever assim, ó, x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, y ao quadrado, igual, por exemplo, a 1. Olha só, não é mais uma parábola, né, gente? Ó, o que que virou, né? Virou um círculo, né? Uma circunferência, né? Virou uma circunferência, né? Então, aqui, veja, eu escrevi uma equação, a minha equação, esquece esse f aqui, tá, gente, que está aparecendo. A minha equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e com isso eu obtive uma circunferência ou um círculo, tanto faz, né? Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma equação, né, que se deu da seguinte maneira, gente. Olha só, vou voltar para o tablet agora, para a gente poder fazer uma rápida conta, tá? Só um minutinho aqui. Maravilha. Então, deixa eu pegar uma folha aqui que esteja em branco, só para a gente poder fazer um pequeno cálculo, tá? Opções da página aqui, deixa eu duplicar essa página. Então, gente,
Da onde que saiu a equação daquela circunferência que eu acabei de fazer, né? Olha só, eu vou desenhar aqui, viu? Gente, o que a gente está fazendo é o seguinte. Vou desenhar aqui um plano cartesiano, tá? Um plano cartesiano, deixa eu ver, ficou um pouquinho mais reto assim, né? Plano cartesiano, deixa eu desenhar mais para cá. Plano cartesiano, sim. Tentei deixar mais reto, né? E olha só, pessoal, digamos que eu queira, né? Eu quero pegar, gente, todos os pontos que são equidistantes da origem. O que significa isso? A origem, pessoal, aqui é esse centro, né? A interseção aqui, seria o nosso 0, 0, né? 0, 0. Se eu quero olhar todos os pontos que são equidistantes ao 0, 0, então o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Que eu quero, por exemplo, um ponto, por exemplo, eu quero todos os pontos, vamos dizer assim, ó, todos. Esse símbolo aqui, ó, pessoal, significa para todos. Então, vou escrever, tá? Vou escrever todos os pontos, sei lá, P, né? Tais que, estou abreviando. Todos os pontos P, tais que a distância, pessoal, ó, vou escrever assim, ó. A distância de P até a origem, que eu vou chamar de O, tá? Sei lá, seja igual a 1. Então a distância tem que ser 1, gente. O que eu estou dizendo? Eu quero todos os pontos que estão no plano cartesiano x e y. Eu quero todos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 1. A distância do 0 até o 1 é 1. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto que satisfaz essa condição. Mas existe só ele? Ele é o único? Não. Aqui, ó, no eixo y, eu também tenho um ponto que também satisfaz a condição. Por quê? Porque a distância do 0 até 1 é 1. A distância é 1. Ele é o único? Os dois são os únicos? Também não, pessoal. Eu consigo pegar um bem aqui, que é o menos 1, que a distância do menos 1 até o 0 é 1. Professor, como assim a distância do 0 até o menos 1 é 1? Pessoal, distância. Distância você mede em, por exemplo, metro, centímetro, enfim, distância. A distância entre o 0 e o menos 1 é 1. Por quê? Porque é justamente a mesma distância entre o 0 e 1. A distância é igual, é simétrica, tá? Então a gente tem a mesma distância. O quanto a gente percorreria para sair do 0 e ir até 1 é a mesma coisa para sair do 0 e ir até o menos 1. Então, pessoal, esse raciocínio se aplica a esses 4 pontos, ó. Esses 4 pontos. Então, todos esses 4 pontos são todos equidistantes do zero, ou seja, a distância dele até o zero vale 1. E agora a pergunta é, eles são os únicos? Os únicos pontos que têm essas propriedades são esses 4? E a resposta é não. Existem infinitos pontos que a distância do zero até esse ponto que a gente está procurando é 1. Existem infinitos que satisfazem essa condição. Distância dele até o zero ser 1. Por que existem infinitos? Porque esses infinitos pontos, pessoal, estão dentro de uma bola, tá? É essa bola aqui, ó. Uma circunferência. Que está muito mal desenhado, tá? Mas imagine que a minha circunferência está perfeitinha. Vou tentar desenhar uma aqui, mas não garanto. Deixa eu ver aqui, aqui. Sei lá, né? Deve estar uma cor desse tamanho assim. Vou pegar aqui. Tá, então fiz o que eu pude, né? Então, pessoal, por que, né? Por que todos os pontos que estão aqui em cima são equidistantes da origem? Por quê? Porque a distância aqui, ó, se a gente for medir, vai ser sempre 1. Se eu pegar um ponto aqui e olhar a distância desse ponto até a origem, vale 1. Se eu pegar qualquer um e olhar da origem até ele, valerá 1, pessoal. Então, pessoal, toda vez que a gente está procurando uma distância fixa de um ponto a outro, a gente tem sempre uma circunferência. Gente, isso vale porque a gente está trabalhando com duas dimensões. Se nós estivermos trabalhando com três dimensões, ou seja, em um sistema de coordenada que tem x, y e z, esse conceito, né, de circunferência vai se transformar no quê?
se transformará num círculo, pessoal. Então, aqui, y, x e z. Se eu estiver procurando pontos, né, desse sistema de coordenada, que a distância dele até a origem aqui seja 1 também, eu não vou ter uma circunferência, eu vou ter uma esfera. Então, veja, pessoal, a circunferência é a esfera de duas dimensões. Né? A esfera em três dimensões é a bola que a gente conhece, né? Redonda, né? Como a gente conhece. Então, gente, qual é a ideia, né? A ideia da gente olhar para essa equação aqui, ó, a gente olhar para essa equação, é nós olharmos, né, para uma fórmula de distância. Eu não sei se vocês fizeram geometria analítica, mas em geometria mesmo, do ensino médio, o pessoal ensina a calcular a distância entre dois pontos, né? A distância entre dois pontos, opa, pulei. A distância entre dois pontos quaisquer do eixo do plano cartesiano, né? Então, qual é a fórmula da distância entre dois pontos, tá, gente? A fórmula é dada assim, ó, tá? Distância entre dois pontos. Pessoal, distância entre dois pontos, né? Quaisquer, tá? A distância é assim, ó. Por exemplo, distância entre o ponto A e o ponto B vai ser dado como? Aí tem uma formulazinha, mas primeiro, quem é o ponto A? Ponto A, sei lá, eu vou chamar assim, ó, de x1, y1. Lembre-se, tá? São pontos da, do plano cartesiano, né? Então, se aqui for o A, eu estou dizendo que a primeira entrada é x1, enquanto a segunda é y1, tá? E B, que é o ponto, sei lá, vou chamar de x2 e y2, tá? Isso aqui é só letra, gente. Podia ser A1 e B2, uma coisa assim. Mas aqui eu vou botar com x e y, que fica sempre fácil de identificar, né? Então aqui seria o A, por exemplo, e o B poderia estar em outro lugar aqui, tanto faz. Sei lá, tanto faz, gente. Poderia botar aqui o B. Não vai mudar nada, né? Aí aqui eu estou dizendo que a primeira entrada do B é x2, enquanto a segunda entrada é y2, tá? Então, pessoal, o que é calcular a distância entre A e B, gente? Calcular a distância entre A e B é calcular essa distância aqui, ó, né? Quanto que vale essa linha reta? É isso, tá? Gente, formulazinha da distância é dada assim, tá? Eu não vou demonstrar isso, viu, gente? Não, a gente não tem tempo para isso. É dado assim, ó, x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Gente, isso aqui a gente demonstra usando Pitágoras. E é bem fácil de ver, tá? Não é difícil de provar. Porém, eu não farei aqui. E outra, para decorar essa fórmula, né? Eu sempre gosto de provar, mas como a gente não tem tempo, eu vou ensinar o macete, tá? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é primeira menos a primeira, segunda menos a segunda. E eleva ao quadrado e soma essas coisas, tá? Então, primeira entrada menos a primeira entrada, ou seja, x1 menos x2, mais, né, a segunda entrada menos a segunda entrada, né? y1 menos y2, é o que está aqui. Ou seja, pessoal, como que eu faço para calcular a distância entre P e a origem, né? É o que está escrito aqui, a distância entre P e a origem. Se eu vier aqui e fizer a mesma coisa, o meu ponto P vai ser qualquer coisa, eu vou dizer que ele é x e y, tá? Então aqui seria P e a origem. Enquanto, pessoal, a origem é o 0, 0. Tá? Então eu vou discriminar essas coisas aqui para ficar claro. Então o ponto P ele é um ponto XY qualquer, enquanto a minha origem é o ponto, tá? Esse aqui é um O, tá, gente? Um O meio ruim, mas é um O. Enquanto a minha origem é o 0, 0, né? É esse pontinho aqui, beleza? Então, pessoal, como que eu faço para calcular a distância entre um e outro? Como eu disse, macete. Primeiro menos o primeiro eleva ao quadrado. Então, faz x menos 0 eleva ao quadrado. E soma segundo menos o segundo e eleva ao quadrado. Y menos 0 e eleva ao quadrado. Faz a raiz dessa coisa. Gente, onde que eu vou chegar com essa história? Olha só.
Se eu tenho x e eu tiro zero dele, tirei nada, né? Então eu tenho x ainda. X o quê? Quadrado, né? Tem um quadrado aqui. A mesma coisa acontece com y. Fica y quadrado. Então a distância de um ponto P qualquer até a origem é x quadrado mais y quadrado. Mas, pessoal, estou forçando, estou obrigando a distância a ser 1. Né? Por quê? Porque eu quero encontrar x e y. Eu quero encontrar quem são os x e quem são os y, tais que a distância deles até a origem é 1. Ou seja, eu forcei isso, né? Então, no final, eu vou igualar isso aqui a 1 para obter o seguinte resultado, tá? Então, meu resultado aqui vai ser o seguinte, né? Graças a isso aqui, eu tenho, né, portanto, que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, o que vai acontecer? A raiz vai cortar com o quadrado e eu terei isso, olha, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 quadrado, tá? Poderia ser só 1, tá? Mas eu vou deixar com um quadrado aqui para a gente poder olhar para essa equação qual que é essa equação, tá? Essa aqui, pessoal, é a equação da circunferência. Circunferência, tá? Essa é a equação da circunferência, pessoal. Agora, olhando para essa equação da circunferência e olhando para a equação da esfera, gente. A gente tem a mesma estrutura, veja. X quadrado, y quadrado. Aqui a gente tem uma coisa a mais e um termo no final ao quadrado. Então, pessoal, o círculo ou a circunferência, que seja, quando a gente passa para a terceira dimensão, a gente tem uma esfera. Né? E a maneira de encontrar a equação da esfera é a mesma lógica que a gente fez. Usando essa distância, usando essas coisas, a gente vai encontrar a equação da esfera. Então, veja, pessoal. Isso aqui que está na tela, né, descreve uma esfera na terceira dimensão. Uma bola mesmo, né? Por que que descreve? Por quê? Porque todos os pontos que satisfazem essa equação estão na casquinha da esfera. Então, se eu pegar um ponto aqui na casquinha da esfera, e eu olhar para os valores dele, primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada, quando eu colocar nessa equação aqui, vai dar o meu valor A. Quem seria esse A, pessoal? A é a distância do centro da esfera até a borda da esfera. Esse valor é mais conhecido como o raio, tá? Então, o nosso valor A, ele é mais conhecido como o raio, a distância do centro à borda. A mesma coisa aconteceu aqui, né? A distância aqui não era 1, aqui apareceu o 1, né? Ali vai ser a mesma lógica. Se a distância do centro até a bordinha da esfera, até a casquinha, for A, então, né, o raio da minha esfera é A e será o A que vai aparecer aqui, né, para ser elevado ao quadrado. Gente, eu sei que é muita informação, principalmente se tratando de coisas em 3 dimensões, muitos de vocês nunca nem viram, mas calma, eu não vou cobrar tanto nas atividades, não vou cobrar tanto cálculos perdão, construção de gráficos, mas eu quero, pessoal, que vocês entendam a lógica, né, de se falar de um gráfico. Então, quando a gente está falando ou de gráfico ou de figuras em 3 dimensões, eu quero que fique claro, né, o que a gente está dizendo, o que a gente está tratando. Então, dizer que essa equação representa uma esfera é basicamente dizer o seguinte, que os pontos da esfera satisfazem essa equação, tá? Então, por exemplo, né, vamos colocar valores, né? Vamos colocar valores aqui. Deixa eu pensar. Por exemplo, vamos chutar um valor para A, tá? Então, olha só, se A, né? Digamos que A vale 2, né? Digamos que A vale 2. Pessoal, se o A vale 2, eu estou dizendo que a distância do centro até a borda é 2, tá? Quais são os pontos, né, na casquinha da circunferência que vão satisfazer isso? Então, por exemplo, né, quais são as entradas que eu tenho que colocar aqui, de modo que quando eu substituir nessa equação, eu vou obter 2 quadrados. Então, por exemplo,
Se eu colocar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, gente, ó, se eu colocar o ponto um e zero, por exemplo. 1 e zero. Acho que 1 e zero não dá, né? Deixa eu ver. 1 e zero. Não, não dá. Então vou colocar assim, ó, 2, 0, 0, por exemplo. 2, 0, 0. Esse ponto aqui pertence à minha esfera? Vou chamar assim, tá, gente? É o de S2. Pertence à minha esfera? A pergunta. Pertence? Para pertencer, ele tem que estar nessa casquinha aqui, em algum lugar. Tem que estar na casquinha da esfera. E para ele estar na casquinha da esfera, ele tem que satisfazer a equação da esfera. Então eu venho e substituo, né? A primeira entrada é x, a segunda é y e a terceira é z. Então eu vou colocar esses valores aqui, enquanto o meu a eu escolhi como sendo 2. Então vejamos, o meu x vale 2, isso está ao quadrado. O meu y vale zero ao quadrado. O meu z vale zero ao quadrado. E meu a vale 2. E o 2 aqui, né, está ao quadrado, né, por causa da equação. Pessoal, essa equação é verdadeira? Sim, né? Por quê? O zero aqui é zero, né? Então não está fazendo nada. E 2 ao quadrado é idêntico a 2 ao quadrado. Então esse ponto, ele pertence sim a esfera. Eu poderia repetir esse processo com vários pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, 2, por exemplo, menos 1 e 0, esse ponto não pertence à minha esfera. Não pertence. Por quê? Porque se eu substituo os valores nessa equação, ficaria como ó, 2 quadrado mais menos 1 quadrado mais 0 quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 2 quadrado. Deu ruim, né? Isso aqui não acontece. Por quê? Porque aqui vai ficar 4 mais 1, 5. E do lado de cá vai ficar 4. 4 mais 1, 5, ou seja, 5 é igual a 4? Não, não é igual a 4. Ou seja, esse ponto aqui não pertence à esfera. Então, pessoal, a equação da esfera é o quê? Ela determina quais são os pontos que estão lá dentro. Quais são os pontos que estão na casquinha da esfera, tá? Então, olhando agora para essa esfera, a gente consegue construir uma função a partir dela. Hum, aham. Eu vou trazer, por exemplo, eu vou trazer um exercício de aplicação de função de duas variáveis. Por exemplo, bem aqui, ó. Cadê? Pera, tá chegando. Cadê, gente? Aqui. Então, tá vendo? Ó, eu vou trazer um exemplo de uma aplicação de função de duas variáveis. Aqui, eu não vou usar a construção de gráfico. Por quê? Porque raramente, né, nós resolveremos o exercício usando gráfico. Como eu disse, não é que seja inútil você entender como que funciona o gráfico. Não é isso. Mas para alguns exercícios não se torna útil, prático mesmo, aplicável, gráfico de função de duas variáveis. Mas a função de duas variáveis aparece para resolver alguns exercícios. Por exemplo, esse aqui eu trouxe, né? E na aula anterior eu também tinha trago uma função que é muito famosa quando se fala de produção, que é a função de Cobb-Douglas. Depois, se você quiser colocar no Google, escreve assim, a Cobb-Douglas. É uma função, se eu não me engano, convexa, que ela é muito útil para poder trabalhar problemas práticos, né? Problema de produção, problema de consumo, coisa aplicada à economia, tem coisa aplicada à biologia. Então, por exemplo, vou trazer, né? Talvez em outra aula vai dar tempo de falar desse exemplo de vendas a varejo, por exemplo, produção, né? Ah, essa aqui é Cobb-Douglas, inclusive, ó. Isso aqui é uma função de Cobb-Douglas, ó. Ela tem essa estrutura, duas variáveis, né? Consumo diário de energia, a gente vai trabalhar tudo com função de duas variáveis. Nesse caso aqui, até mais, são três variáveis. Deixa eu ver se tem mais. Não, eu trouxe três. Mas são aplicações diretas de função de mais de uma variável, né? E aparece demais isso quando se trabalha com problemas reais. Por quê? Porque
Na prática, né, as variáveis são inúmeras, não só duas, não só três. Às vezes você vai trabalhar com uma função que tem 30, 40 variáveis, você vai precisar de aplicar um conhecimento computacional para poder tratar desses dados. Então aqui a gente está realmente no básico do básico, como diria na parte rasa do conhecimento, quando se trata de aplicação, né? Mas a gente vai aplicar mais, tá? Não se preocupe. A gente vai fazer mais aplicações. É porque eu apaguei os slides, né? Mas na aula anterior eu tinha trago. Os meninos, não sei se você viu, mas os meninos que vieram, eles viram que eu trouxe uma função de Cobb Douglas. Trabalhei com. O exemplo era sobre produção. Acho que era produção de alguma coisa. A gente pegou e resolveu usando função de duas variáveis, né? Sempre tem, cara, sempre tem. Aplicação é o que mais tem. Eu vou tentar focar esse conhecimento nosso nas aplicações práticas para esse tipo de situação. Beleza? Tá. Então, gente, olha só. O que eu vou fazer agora, né? Como eu disse, eu vou transformar a minha equação, né? Que é a equação da esfera, eu quero olhar agora para a função, né? Então, primeiro, a gente olhou para a equação, tentou entender como é que funciona a equação, olhar o gráfico e tudo, né? Olhar o gráfico assim, representação da equação. E agora eu quero olhar para a função, porque uma coisa é equação, outra coisa é função. São coisas distintas, parecem muito uma com a outra, mas nem sempre são iguais, tá? No caso de equação, elas não satisfazem aqueles conceitos de função que a gente já tinha trabalhado em aulas anteriores, né? Não, por exemplo, essa equação não satisfaz, né? Então, por exemplo, para que eu transforme isso em uma função, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou copiar aqui, olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado, né? Pessoal, lembre-se, uma função de duas variáveis é uma coisa do tipo z igual a f de x e y. Ou seja, o z, pessoal, depende do x e do y. Então, como que eu vou fazer o z depender do x e do y? Pessoal, eu vou passar o x e o y, ambos, para o outro lado aqui, tá? Então, veja, eles vão passar negativos, né? Porque eles são positivos. E do lado direito, né, vai me sobrar uma coisa do tipo z ao quadrado igual a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha só, eu estou quase com essa estrutura, né? Z igual a uma função de f de x e y. Por que, que eu não ainda estou nessa estrutura? Porque o meu z está ao quadrado. Então eu preciso retirar esse quadrado da jogada. Então, como eu faço isso, pessoal? Eu vou extrair a raiz em ambos, né, os lados, tá? E aí, eu não vou fazer essa discussão aqui devido ao tempo, mas quando a gente extrai a raiz de algo ao quadrado, a gente não pode simplesmente cortar esse quadrado de dentro com a raiz de fora. E isso, pessoal, acontece porque eu posso estar calculando uma coisa do tipo assim, ó, menos 3 ao quadrado, por exemplo. Olha só, se eu resolver isso aqui por vias óbvias, né, eu farei uma coisa do tipo. Raiz de menos 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9, 3. Então veja, muito simples de fazer a conta. Mas se eu aplicar a regra de cortar o quadrado com a raiz, taranã, olha só o que eu chego. Eu chego em menos 3, né? Então, é um problema isso. Então, eu preciso tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, quando eu vou cortar um quadrado com a raiz, eu preciso tomar o seguinte cuidado. Acho que eu apaguei à toa. Eu preciso tomar, pessoal, o seguinte cuidado. Eu cortei o quadrado com a raiz, essa resposta sai dentro de uma coisa chamada módulo. Eu não sei se todo mundo viu o módulo em cálculo 1, acredito que todo mundo viu. Mas, pessoal, o módulo, ele pega um número negativo e transforma esse número em positivo. Basicamente é isso. Então, o menos 3 transformaria-se em 3. Aí sim eu posso cortar. Então, pessoal, quando eu cortar raiz com quadrado, eu tenho que colocar em módulo. Ou seja,
quando eu tirei a raiz aqui para eliminar o quadrado, quando eu fiz essa operação, o meu resultado foi módulo de z. O módulo de z é igual a raiz de a ao quadrado menos x quadrado menos y ao quadrado. Pessoal, não se assustem com esse tipo de coisa. Raiz, quadrado, módulo, enfim. Não se assustem com isso, pessoal. Vocês vão se acostumando com esse tipo de notação, tá? E, gente, o módulo, né, ele é muito claro. Ele é uma função de duas condições. Ou ele sai o próprio z, né, do módulo, ou sai menos o z. Então, por exemplo, no módulo de menos 3, ou o resultado sai menos 3, ou o resultado sai menos o menos 3. Um dos dois. Por que, que é um ou outro? Né? Porque eu preciso transformar um número em positivo. Só que se saísse essa opção, o módulo não teria feito efeito, né? Ele não teria transformado o meu menos 3 em positivo, porque ele acabou deixando igual, né? Ou seja, nesse caso, sairia menos o menos 3, né? Aí ficaria mais aqui, no final ficaria 3. A mesma coisa rola aqui, pessoal. Ó. Esse z sai de dentro do módulo como mais ou menos. Gente, e eu sei que muitas vezes é confuso entender isso aqui. Eu já estive na pele de vocês para entender módulo. E meu conselho é, gente, vá no YouTube, olha, vê videoaula e a gente depois discute no atendimento melhor. Professor, não entendi como é que funciona o módulo, me explica melhor, mostra para mim como é que é, eu mostro de novo, faça as contas com mais tempo, tá? Muito bem, gente. Então, eu cheguei que mais ou menos z é igual a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Terminei? Não. Por quê? Porque eu quero z igual a f de alguma coisa. Ou seja, eu vou passar esses dois sinais para o outro lado, né? Então, aqui o meu z vai ficar mais ou menos a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Gente, olha só que interessante. Enquanto eu estava fazendo a conta, sempre ficou na tela de vocês um desenho, né? Eu vou apagar essa conta aqui feita. Ficou um desenho onde eu tenho a parte superior, né, da minha esfera e a parte inferior da minha esfera. Pessoal, tá vendo? Eu tenho mais ou menos, né? Ou seja, aqui eu dividi em duas funções. Então, em vez de eu conseguir z igual a f de x, o que eu consegui foi que z é mais ou menos uma f de x. Ou seja, ele é a parte negativa e a parte positiva da minha função. Quem seria a minha função, né? A minha função f é basicamente essa raiz, né? Então, isso aqui, pessoal, é f de x, y, tá? Enquanto o mais ou menos vai me dar a parte superior e inferior. Então, gente, esse desenho que está aqui, né? A tampa de cima, ele vai ser f de xy. E esse desenho que está aqui será menos f de xy, ou seja, mais e menos. A parte positiva e a parte negativa. Então, gente, para que eu tenha função, né, para que eu olhe para essa equação da esfera e eu a transforme em uma função de duas variáveis, o que eu tive que fazer? Eu tive que cortar a minha esfera ao meio e olhar para as duas metades em separado. Cada metade se transformou em uma função de duas variáveis. Professor, qual que é exatamente essa função? Como eu disse, f de xy é raiz de a ao quadrado menos x quadrado menos y quadrado. E aqui, o a, ele não depende, essa função não depende de a, né? Porque a é uma constante. A é o raio que a gente vai escolher. Tem que ser positivo, obviamente, mas pode ser qualquer valor, tá? E aqui vai ser menos isso, ou seja, menos a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Veja, função de duas variáveis. Função de duas variáveis, função de duas variáveis. Tá? Parte de cima e parte de baixo. Muito bem, gente. Cadê? Acho que era isso que eu queria falar, né? Beleza. Agora, pessoal, eu vou fazer um exemplo com
um pouco menos de letra, né? Eu sei que muita gente tem aversão a fazer conta com letra, detesta fazer conta com letra, mas né, eu vou colocar um valor, né, para o nosso A. Então aqui, veja, né? A mesma função que está aqui é a que está aqui, né? É a mesma, exatamente a mesma. O que mudou aqui, que no lugar do A, eu coloquei um 4. Na verdade, no lugar do A ao quadrado, né? Ou seja, nesse exemplo aqui, o meu A vale 2. Gente, eu preciso determinar primeiro o domínio, vamos discutir sobre isso, e depois eu preciso determinar o gráfico, tá? Então, o domínio ele é mais fácil. Por quê, gente, que ele é mais fácil? Porque na última aula a gente tratou um pouco sobre isso e, como eu disse, existem sempre situações que vocês precisam tomar cuidado quando se trata de domínio. Então, por exemplo, dividir por zero é uma situação da qual você não pode dar bobeira. Você tem que estar sempre atento. Se tiver uma divisão na sua função, tome cuidado, porque essa divisão pode ser zero. E divisão por zero é estritamente proibido, tá? A gente não divide por zero. Não existe divisão por zero, gente. E aí existem outras situações. Então, por exemplo, raiz de número negativo. Também está descartado. A gente não vai mexer com raiz de número negativo. Por quê? Porque a gente estaria caindo no mundo dos números complexos. A gente não quer trabalhar com isso, porque não é útil para o nosso curso de cálculo 2 trabalhar com números complexos, tá? Então, pessoal, a gente quer evitar, né, raiz de número negativo. Então, raiz, por exemplo, de menos 3. A gente quer evitar isso aqui, quer evitar totalmente. Queremos evitar divisão, por exemplo, 2 dividido por zero, né? A gente quer evitar isso aqui, não pode acontecer. E a gente também, né, futuramente vai ver que o logaritmo ou chamado ln ou log, ele não pode acontecer em alguns números, né? Ele não acontece. Então, por exemplo, logaritmo de número negativo não pode acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, né? São funções, são algumas coisinhas, né, que geram o que a gente fala de indeterminação, geram um problema, né? Então, para que a gente evite isso, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o nosso problema aqui e vai ver, opa, peraí, esse problema, ele tem uma raiz. Se esse problema tem uma raiz, eu preciso garantir o quê, gente? Que o que está dentro da raiz não seja negativo. Ou seja, eu preciso que isso aqui seja positivo, tá? Então, em outras palavras, para que eu determine o domínio da minha função, né, o 4 menos x quadrado menos y quadrado tem que ser positivo, né? Não, na verdade, não tem que ser não negativo, tá, gente? Ou seja, tem que ser maior ou igual a zero. O que significa isso, gente? Significa que, por exemplo, o 4, né, vou passar para o outro lado, o 4 tem que ser maior ou igual do que x quadrado mais y ao quadrado. Então, eu passei esses dois termos aqui para o outro lado, né, eles trocaram o sinal, tá? Pessoal, eu vou virar a desigualdade para ficar mais fácil de ler, tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 4. Gente, eu vou dividir isso aqui em dois casos, né? Vou dividir em dois casos aqui o primeiro caso, para ficar fácil. O primeiro caso é o caso em que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, tá? Esse é o primeiro caso. Gente, o que significa isso? Olha só, se a gente voltar para cá, ó, aqui, olha para essa conta, né? Equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a um número ao quadrado. Aqui era 1, mas lá está aparecendo o quê? 4. E 4, pessoal, é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Então, no lugar do 4, eu vou escrever 2 ao quadrado. Então, gente, eu tenho uma circunferência, né? Isso aqui é uma circunferência. Se eu desenhar essa circunferência, né, eu vou ver que o raio dessa circunferência é 2. Então, pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o domínio da minha função, ele vai funcionar quando a soma desses dois termos, né, x ao quadrado mais y ao quadrado, for igual a 4, né? Quando a soma dos dois for igual a 4. Ou, né, semelhantemente, quando o ponto estiver exatamente na circunferência. Eu estou dizendo exatamente isso aqui, pessoal. Ó, olha para o eixo x e o eixo y, né, no plano cartesiano. Vou desenhar uma circunferência, tá? Ó, não está muito bem desenhada não, mas é isso aí. Tá? Acredita que está redondo, viu, gente?
Olha só, eu estou dizendo que essa circunferência tem raio 2. Todo ponto que está aqui, ó, na casquinha dela, todo ponto que está na beiradinha dela, esse ponto aqui satisfaz essa equação, gente. Todo ponto que está na casquinha satisfaz essa equação. Ou seja, todos os pontos da casquinha estão no domínio da minha função. Estão todos no domínio da minha função. Tudo que tiver na casquinha vai estar no domínio. Então, esse é o primeiro caso. No segundo caso, gente, olha só. No segundo caso, né? Então, eu dividi, né? Eu dividi para o caso em que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual. E agora eu vou analisar o caso em que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor, né? Ou seja, menor do que 4. Ou menor do que 2 quadrado. Gente, isso aqui, ó, tá dizendo o quê? Tá dizendo que o ponto xy, né? Ele não está na casquinha, ele está do lado de dentro agora da circunferência, né? Ele está do lado interno da circunferência. Por quê? Porque a distância do centro até ele, né, é menor do que do centro até a borda. Se é menor, então essa distância aqui vai ser, obviamente, menor do que o raio. Quanto que vale o raio? Vale 2, né? Então, esse pedacinho aqui, né, é menor do que 2, por quê? Porque 2 é a distância do centro até a casquinha, que é a bordinha. Então, pessoal, nos dois casos, o que eu descobri? Eu descobri que o domínio da minha função são todos os pontos que estão dentro da circunferência e estão na casquinha dela. Entendeu? Todos os pontos que estão dentro e, ao mesmo tempo, na casquinha são pontos, né, que estão no domínio. Então, ou seja, né, se a gente for formalizar o domínio, de novo, pessoal, esse aqui é notação, não se assusta com isso, tá? O domínio da função f são todos os pontos x e y que pertencem ao R2. Lembrando, gente, R2 é o plano cartesiano. Tais que, ponto e vírgula, tal que. Todos os pontos que pertencem a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual a 4. Pessoal, isso aqui, se eu desenhar isso, o desenho é justamente uma circunferência toda pintadinha, ou seja, todos os pontos que estão dentro e ao mesmo tempo na casca da circunferência, ok? Eu sei que é difícil, pessoal, muitas vezes é difícil de entender o que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente coloca muita notação matemática, existe um conhecimento de geometria que está implícito por trás, então, geometria analítica, para ser mais exato, e a gente acaba ficando um pouco confuso, tá? Larissa, vamos fazer a imagem agora. Ó, eu já vou adiantando. A imagem dessa função é exatamente essa capota aqui, né, de cima, essa calota, perdão, capota. Tô doido. Essa capota, né, vamos dizer assim, essa calota de novo, meu Deus do céu, tô louco. Essa calota aqui, onde o A valeria 2 e não A, né, valeria 2. Mas eu vou fazer o desenho, tá? Vou fazer o desenho para vocês e eu estimulo vocês sempre no domínio devem inverter os sinais. Não, assim, no caso aqui que a gente fez foi o seguinte, né? A gente fez foi analisar aonde que não aparece negativo, né? Essa coisa de passar os dois caras para o outro lado foi só um truque. Você poderia ter feito diferente, tá? A gente passou os menos para lá e eles ficaram mais. Por quê, né? Porque as regras, pessoal, que se aplicam ao igual, aqui, vamos dizer assim, vão se aplicar também ao menor ou maior igual, tá? A mesma regra. Passa para o outro lado, troca o sinal, tá? A gente vai sempre manter essa regra. Agora, deixa eu fazer o desenho do domínio aqui no GeoGebra para vocês. Só um minutinho aqui. Olha só. O domínio, pessoal, da minha função vai ser uma coisa assim, ó. Deixa eu editar isso aqui, se eu conseguisse, né? Vou ter que apagar, então, porque não está funcionando. Tá, meu GeoGebra travou. Deixa eu ver se ele ressuscita aqui. Aí, acho que foi, né? Acho que ele acordou. Tá, olha só, gente. O que eu estou dizendo é o seguinte, tá? A coisa agora tá com essa cara aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado agora é menor do que 4, né? Então vamos dar entrada nisso aqui, ver se ele entende. Olha só. Ele não pintou, eu queria que ele pintasse a região para mim, tá? Mas imagina que é isso, olha só. Tá pintada essa região. Então,
esse é o domínio está em R2. Agora, vamos olhar para a imagem da função. Ó, eu estou com um plano aqui, ó, de 3 dimensões, x, y e z, tá? Ah, professor, quem é x, quem é y, quem é z? Tanto faz, gente, isso aqui não vai mudar nada, mas se vocês quiserem que fica mais simples, o z vai ser sempre esse aqui, o azul, que está apontando para cima, e aí vocês escolhem quem vocês querem. Aqui eu vou dizer que o x é o vermelho e o y é o verde, tá? Tanto faz, não vai mudar nada no final, beleza? E como que eu faço para desenhar esse gráfico? Olha só, eu vou dar entrada aqui no programa para fazer esse gráfico, tá? Deixa eu fazer aqui. Raiz de 4 menos x ao quadrado menos, perdão, menos, isso, y. Tá vendo, pessoal? Ele vai desenhando enquanto eu escrevo, né? Esse programinha aqui é bom pra caramba. Tá, isso aqui, vou dar uma entrada no OK. Aí, tá vendo, ó? Fez a desenho. Aqui não tá aparecendo a calota, mas eu vou dar um zoom aqui para trás. Ah lá, pronto, apareceu. Tá vendo, gente, ó? Então é justamente o que eu tinha falado, ó. O gráfico da nossa função é uma meia esfera, né? A parte de cima da nossa esfera. Tá certo? Se eu tivesse aqui colocado um menos, ó, um menos aqui, ó, dá-se um OK, tá vendo? Ela passa a ser a parte de baixo, ó. Foi o que a gente estava discutindo naquele primeiro exemplo, né? Então, essa é a nossa imagem. Esse programa, pessoal, é o GeoGebra. Não sei se vocês conhecem, já viram, mas ele é muito útil, principalmente, gente, quando vocês estão com muita dificuldade de entender os desenhos, né? Vocês podem aqui olhar pelo GeoGebra, o GeoGebra dá uma mega de uma ajuda. Então, aqui, ó, a gente consegue ver o gráfico do lado esquerdo e do lado direito a gente consegue visualizar o domínio, né? Exatamente dentro desse círculo estão todos os pontos que se encontra no domínio da nossa função, tá? Pessoal, eu vou passar